Bem, pessoal, chegou aquela época do ano novamente. Mas não se preocupem, eu não vou simplesmente passar por uma lista de ferramentas e dizer que vocês devem comprá-las. Este ano, eu quero agregar valor. Este ano, vou tratar este vídeo como um daqueles do Comece a Fazer, marcenaria. Quero te ajudar a economizar e evitar frustrações, encontrando logo a melhor ferramenta para o trabalho. Não importa quem você seja, tem um marceneiro na sua vida que está desesperado por um presente. Acho que você sabe quem é, né? Não é ele. Ele está bem. Presente número 1. Então essa é a primeira ferramenta da lista, e é um presente incrivelmente bom. É pequeno, barato e extremamente útil. Ao começar na marcenaria e com o canal, estava em um galpão sem energia elétrica e queria muito uma furadeira de bancada. Quem viu meus primeiros vídeos percebe isso. O que comprei no lugar não funcionou. Desde então, não achei nada que resolvesse até agora. Isto é um bloco guia para furadeira. Ele tem uma função simples. Pega brocas do tamanho 4 ao 12 e as mantém alinhadas enquanto você está furando. Uma coisa para notar desde o início: se suas brocas são métricas como as minhas, compre o modelo métrico. Se não, também existe um modelo imperial. É um equipamento bem simples. Cada furo possui uma bucha guia de metal para evitar desgaste, e marcações laterais e nas extremidades ajudam a alinhar o furo desejado. Então, quando você começar a furar, isso vai garantir que você fique o mais próximo possível de perpendicular à peça que está furando. Agora, não me entenda mal, este não é um gabarito infalível, 100% preciso. Ele não tem a precisão de uma furadeira de bancada, mas para muitas aplicações em que cerca de 90 graus basta prender ou segurar firme, e ele fará um ótimo trabalho. Dê este presente e o marceneiro da sua vida vai adorar, pois mostra que você entende as dificuldades que eles enfrentam ao trabalhar com madeira. Vamos seguir para o próximo. Este próximo é uma ferramenta incrivelmente rara, no sentido de que eu realmente acredito que todo mundo pode tirar proveito dela. Porque, convenhamos, todos nós deveríamos apoiar nossa lixa de alguma forma, e trabalhos diferentes exigem maneiras diferentes de fazer isso. Eu costumo usar um desses blocos para lixar superfícies mais planas e alguns perfis de borda. E não me entenda mal, já sugeri isso em muitos vídeos. Cole a lixa em um pedaço de madeira, coloque fita adesiva atrás ou una as partes. Assim, pode realizar o trabalho. Todas essas opções funcionam bem, mas não dá para presentear com um palito de picolé ou abaixador de língua. Simplesmente não é certo, sem contar que isso vai ser algo que você vai usar várias e várias vezes ao longo da sua jornada na marcenaria. Algumas pessoas podem não querer fazer um toda vez, e é aí que esses aqui são úteis. Estes são lixadores de cartão. Eu não necessariamente usaria esses aqui no lugar desses para lixar uma superfície grande e plana, mas para qualquer outro trabalho eles são bem bons. E a maneira como você prende a lixa no velcro que eles têm depende do que você quer fazer com eles. Porque você tem essa lixa com o verso felpudo que gruda neles muito bem. Quando você compra um desses, pode prender a lixa diretamente na frente. Assim, essa borda de plástico que não tem lixa vai proteger qualquer coisa que você não queira lixar. Ao lixar, por exemplo, se estiver removendo cola de um encaixe de 90 graus ou quiser deixar a borda áspera, basta dobrar a lixa e prendê-la de um lado. E então, você pode alcançar alguns sulcos menores com isso, e para muitas aplicações, essa é a melhor ferramenta para o trabalho. Você recebe várias lixas de diferentes granulações ao comprar um desses. Tem um extra que vou explicar. Da última vez que vi, esse custava 10 libras e o menor 5. Eles custam mais ou menos 10 dólares nos Estados Unidos também, e isso faz deles um presente de ótimo custo-benefício, sabe, para o marceneiro da sua vida. E mesmo que a pessoa já tenha um desses, bem, ela pode fazer o que eu faço, e simplesmente deixar uma granulação em cada um, assim não precisa ficar trocando toda hora. Ah, e o extra, por que não? Acompanhe o presente da lixadeira de cartão com um rolo de lixa com base de tecido para que a pessoa possa cortar suas próprias folhas. Quando acabarem as amostras grátis, a pessoa economiza dinheiro. Sei que não é pelo real, mas você entendeu, ela gruda no velcro, tudo bem. Acho que está na hora de... Nós tiramos um momento bem rápido agora e fomos um pouco diretos sobre a situação em que nos encontramos. Primeiramente, obrigado por assistir até aqui, é muito apreciado, e tem um botão de inscrever-se em algum lugar aí embaixo.
Mas mais importante, eu só quero ter certeza de que eu sei, e você sabe, que o marceneiro na sua vida pode ser você mesmo. Certo, provavelmente vou continuar dizendo isso, mas tudo bem, vamos para o próximo. Então, a próxima recomendação da minha lista é uma broca escariadora. E isso não é necessariamente o que você imagina quando eu digo broca escariadora. Mas elas fazem um trabalho fantástico, exatamente do que você espera. Não importa qual estilo você use, as brocas escariadoras são projetadas para esconder a cabeça do parafuso abaixo da superfície da madeira, e fazem isso perfurando um formato de cone na madeira para que a cabeça do parafuso se encaixe. Seja para esconder ou evitar que fique saliente, você precisa de algo para isso no seu arsenal de marcenaria. Desde o primeiro dia, essas brocas escariadoras com a broca realmente dentro delas são o que venho usando. E no próximo vídeo vou entrar em muito mais detalhes sobre elas, junto com cortadores de tampas e outros tipos de brocas escariadoras. Na minha opinião, essa broca se destaca pelo acabamento que proporciona. Por isso, um conjunto delas seria um ótimo presente. Porém, como muitas dessas ferramentas, cometi vários erros até aqui. Este foi o primeiro. Esta broca escariadora lembra um mini espremedor de laranja, tem várias arestas de corte e termina em uma ponta. Notei que, independente da velocidade de uso, sempre há lascamento e pequenos sulcos ao redor do furo. Por isso, busquei alternativas e encontrei estes. São basicamente brocas de desbaste ou alargadores, usadas principalmente em trabalhos com metal. Se eu estiver errado sobre isso, por favor, deixe nos comentários. A única desvantagem que vejo em começar com essas é que elas são um pouco mais caras do que algumas das outras opções que você pode escolher. Mas o acabamento fala por si só. Sem contar que, dependendo do kit que você comprar, você vai receber 3 ou 4 tamanhos diferentes, e todos eles são muito úteis. Elas proporcionam o acabamento mais limpo entre todos os meus escariadores, com ou sem broca. O conjunto custou 15 libras e está cerca de 16 dólares nos Estados Unidos. Se você faz seus próprios gabaritos em acrílico, eles funcionam melhor que qualquer bit de escariador. Já testei isso. Ótima dica de presente, mas fique por aqui para o próximo vídeo, onde eu vou entrar em muito mais detalhes. E tem algumas ferramentas interessantes que eu encontrei recentemente que eu acho que você vai adorar. Para não perder o vídeo, verifique se está inscrito no canal. Vamos passar para a próxima ferramenta. Essa próxima ferramenta é uma boa atualização de uma ferramenta original que eu recomendei para vocês há alguns anos. Não se preocupe, se comprou a primeira ainda está certo, só que a próxima é um pouco melhor. Não conheço marceneiro sem formão ou plaina manual. Mesmo que você seja principalmente um marceneiro que usa ferramentas elétricas, ainda vai ter um momento em que você vai precisar pegar uma plaina manual para acertar algumas bordas ou até um formão para ajustar alguns encaixes. Com isso, vem o afiamento. Não vou dizer qual o melhor método, pois, ao dominar qualquer um, ele funcionará para você. Acredito firmemente que todo trabalho de afiação deve terminar com uma tira de couro e composto de polimento. Com uma dessas, só leva de 10 a 15 passadas boas para polir o fio da sua lâmina e remover qualquer rebarba. E com isso, ela vai ficar de afiada para super afiada. E eu sei, tiras de couro vêm em todos os tipos de formas e tamanhos. Algumas pessoas usam só um pedaço de MDF. Eu prefiro couro, que não ceda muito e que esteja colado em algo que não tenha flexibilidade. E essa foi a primeira que eu recomendei para você e funciona, por mais que eu não saiba o motivo. Ela tem formato de raquete. O cabo, na verdade, atrapalha, e a menos que você parafuse ou prenda, ela tende a escorregar pela sua bancada. Meu último problema era que o couro era liso demais e o composto não aderiu bem, por isso troquei por este, que faz o mesmo trabalho sem essas falhas. Veja, o couro é um pouco mais macio, um pouco mais parecido com camurça, então ele consegue segurar o composto muito melhor. Além disso, em vez de ser dupla face, há lindas almofadas de borracha embaixo. Então, na sua bancada de trabalho, ela não escorrega. Uma dessas no Reino Unido custa 16, você vai acabar pagando cerca de 18 dólares por ela nos Estados Unidos. Agora, segure firme, porque esta seção de presentes contém muitos presentes diferentes, todos unidos com cola. Bem, não com cola, mas unidos pelo tema cola, e não estou aqui para te ajudar a decidir qual frasco de cola usar. Aprendi com o tempo que ter diferentes tipos é o melhor caminho.
Hoje vou falar sobre acessórios que ajudam na aplicação da cola. Agora, instintivamente, quando você procura na internet por acessórios para cola, você encontrará este kit de silicone. Você vai perceber que muitos itens usados com cola são de silicone, pois a cola não adere a eles após secar. Esses kits normalmente incluem pincel, bandeja e espalhador de silicone, mas não indico este kit, pois acredito haver opções mais econômicas. Não me entenda mal, adoro o pincel, até gosto da bandeja, mas não gosto do espalhador. Ele faz bagunça e não acho que seja tão bom quanto outras opções. Vou te contar o kit de presente que montaria. Esse pincel, 7 libras, 7 dólares nos Estados Unidos. O motivo pelo qual eu gosto dele é a cabeça de silicone. Se você deixar a cola secar, pode simplesmente puxar e remover depois do uso, e ele fica limpo, pronto para a próxima vez. Uma pequena recomendação é garantir que você tire todos os resíduos dele, porque eles podem estragar uma colagem bem feita. Então isso é importante. Mas, sinceramente, se você achar que isso é caro demais para o serviço, basta pegar esses pincéis de silicone para a cozinha. Eles custam cerca de R$ 5 cada e vão dar conta do recado. Como dica extra, eu provavelmente cortaria o comprimento das cerdas pela metade em um desses, porque, bom, você simplesmente não precisa delas tão longas. Além desse pincel, eu recomendaria pegar esses pincéis de pintura pequenos e bem baratos. Eles vêm em todos os tipos de formas e tamanhos, e para ser sincero, eles complementam o que esse aqui não consegue fazer. Este não é ideal para juntas de caixa pequenas, quando você precisa alcançar cantos. Você precisará de algo ainda com cerdas, sim, essas cerdas. Você pode lavar a cola enquanto está molhada, mas provavelmente não fará isso. Mesmo assim, nem tudo está perdido. Pois veja, o cabo desses aqui sendo totalmente reto, assim como os pincéis de espuma, é basicamente uma vareta útil. A próxima coisa que vou sugerir que você coloque no kit é um desses práticos rolos de silicone com sua própria bandeja. Veja, você já recebe uma bandeja de qualquer forma e ainda ganha um rolo para espalhar cola em superfícies maiores. Só isso já é um presente atencioso. Se você conhece alguém que faz colagem de painéis ou trabalha com folheados, isso, embora seja pequeno, é incrivelmente útil. E não me entenda mal, não é um kit barato por 17 libras ou 18 dólares. Mas o fato de você ganhar a bandeja, que pode usar com o pincel, bem, isso é realmente útil, de verdade, para algo que o marceneiro da sua vida vai usar. Por ser tão útil, acho que vale a pena investir um pouco mais. Se for aplicar cola com pincel, como muitos fazem em encaixes rabo de andorinha e juntas de caixa, por exemplo, não despeje na bandeja de silicone. Isso vai te poupar dinheiro, tempo e esforço. Pegue um desses potes de silicone para alimentos por 2 libras ou 6 por 12 libras, como os que coloquei na descrição. Assim, você despeja a cola, usa o necessário, fecha o pote e ainda terá cola boa no dia seguinte. Pronto, aí está o presente ideal para o marceneiro da sua vida. Um rolo e uma bandeja, um pincel de silicone legal, alguns pincéis descartáveis e alguns potes de silicone, tudo por um total de cerca de 30. Vai custar entre 33 e 35 dólares nos Estados Unidos. Se eu ganhar isso neste Natal, bem, eu já tenho. Mas se eu não tivesse e ganhasse, eu ficaria bem satisfeito. Agora que estamos no ritmo, vamos ao próximo. Esta sessão é sobre itens gerais, coisas que talvez nem todo marceneiro saiba, que o marceneiro da sua vida precisa. Velas não servem apenas para criar clima na marcenaria. Você pode usá-las para diversas coisas. Se você comprar velas tipo Réchaud, 50 por 5 libras, vão durar muito e não custam caro. Já é um ótimo presente. Eu uso elas nas bases das minhas plainas, uso para encerar as gavetas para não emperrarem, uso nos trenós da serra de bancada. Sinceramente, você vai se surpreender com a rapidez que vai acabar usando todas. Ah, é! E colhe alguns pequenos ímãs pelo seu ateliê para você poder deixar a vela Réchaud pendurada nesses ímãs, pronta para pegar quando precisar. Eu falei disso recentemente, então não vamos nos alongar. Não acredito que usei fita azul tanto tempo sem um dispensador. Não acredito que usei um dispensador de fita por um dia antes de colocar em um suporte francês. Não acredito que haja quem não considere o suporte francês a melhor maneira de guardar ferramentas na oficina. Mas esse é um argumento para um vídeo completamente diferente. O dispensador de fita adesiva.
Bem, essa é uma boa ideia para todo mundo. À primeira vista, você pode achar que eu sou meio maluco, inclusive por essa aqui. Por que você iria querer presentear alguém com folhas desse cortiça de nitrila? Sei que alguns assistiram meus vídeos recentes, me viram fazendo minhas próprias ferramentas e gabaritos e usando eles. E sua principal aplicação é dar aderência sem marcar. É muito fácil de aplicar na madeira e não é tão caro assim. Se você for dar 2 ou 3 folhas disso, vai gastar 5 libras por folha no Reino Unido e 10 dólares nos Estados Unidos, mas lá a folha é maior. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é abrir e ou imediatamente saber para que serve, ou olhar para você como se você fosse meio maluco, e tudo bem. Deixe com eles um tempo, deixe irem à oficina e logo perceberão as várias utilidades. Eu já tentei coisas adesivas, borracha, cortiça, silicone, várias coisas diferentes, mas isso aqui, isso é o que funciona melhor. Seja como cookies de bancada, empurradores, pás ou nas garras do torno, esse material é sensacional. Não vou falar mais, vamos ao próximo. Agora, deixei o item mais útil dessa lista por último. Esta é uma simples trena, mas nem todas as trenas são feitas da mesma forma. E ao longo dos anos, acumulei uma bela coleção. E então, quando comecei a analisá-las, percebi que nenhuma delas era perfeita, e havia alguns motivos para isso. Algumas delas são muito flexíveis, algumas são difíceis de ler, algumas têm unidades diferentes de um lado e do outro. Isso é algo que me incomoda bastante. E algumas delas não travam. Esta aqui falha em todos os 4 pontos, então fui em busca de uma solução melhor. Com tudo isso em mente, uma trena que seja o presente perfeito para o marceneiro da sua vida. E eu encontrei 3 opções. Agora, para vocês aí nos Estados Unidos, vocês têm a marca Fast Cap, e eu acho que essas provavelmente são as favoritas dos marceneiros por aí. Então, isso pode não ser tão relevante agora, mas pode ter algumas coisas boas para aproveitar disso. Este é o Fat Max de 8 metros, 18 libras. Este é o Draper 5 metros, 7 libras. E este é um sem marca, 10 metros por 9. Primeiro de tudo, se você está em uma oficina que tem 5 metros por 4 metros como a minha, sim, eu exagerei cerca de meio metro de cada lado, mas não se preocupe com isso. Não é necessário uma trena com mais de 5 metros. A de 10 metros é muito volumosa e a de 8 metros ainda é pesada. A de 5 metros tem um tamanho realmente bom e ergonômico, então esse é um ponto positivo para a Draper. O motivo pelo qual escolhi essas 3 é porque todas têm fitas largas, o que as torna rígidas, não dobram facilmente e possuem um bom sistema de travamento. Esta Draper, por exemplo, trava automaticamente. Depois, basta apertar para recolher a fita, o que considero a melhor forma. Comprei a Stanley Fat Max há muitos meses antes de construir a oficina. Nela, é preciso apertar para travar, mas essa função não está funcionando direito agora. Todas elas têm presilhas resistentes na ponta, com uma presilha não só na parte de baixo, mas também na parte de cima, o que te dá mais versatilidade. Mas tem uma delas que é a grande vencedora porque ganha em todas as categorias. Por um breve momento, na verdade, foi essa aqui. Eu adoro os números fluorescentes verdes em um fundo preto, que são os mais fáceis de ler entre os 3. Gosto que há uma unidade de cada lado, então, independente do lado da fita métrica ou do sistema usado, imperial ou métrico, funciona. Ela trava bem, é resistente, é rígida, é grande, mas se você pegasse a de 5 metros, tenho certeza que ficaria melhor na sua mão. No entanto, ela tem uma falha fatal, que faz com que eu não possa recomendá-la hoje. Este estojo é feito de um plástico duro e eu garanto que não duraria mais do que alguns meses na minha oficina. Porque se tem uma ferramenta que cai no chão mais do que qualquer outra, é a trena, e isso é uma pena. Essas duas com capas de borracha, bem, a Fat Max é o motivo. Essa já caiu do telhado da oficina e da bancada pelo menos 50 vezes, então sei que quebraria. Ela ainda está firme porque tem uma capa externa de borracha sobre o plástico. A Fat Max não pode ganhar aqui. Consigo relevar que ela mostra em imperial e métrico, pois atende aos outros requisitos. Porém, não tem nada na parte de baixo. Se há um clipe em cima e embaixo, seria de esperar uma inscrição abaixo para que, ao prender em cima, ainda fique visível. Mas não tem, e isso é uma pena. Draper, bem, o Draper tem, e não só isso.
Mas não tem a fita tradicional amarela. Tem preto no branco embaixo e branco no preto em cima. E se você nunca tentou essa combinação de cores quando está lendo sua trena, olha, deveria tentar porque é 10 vezes mais fácil do que ler o preto no amarelo. Que pena que não funcionou, pois era a única que encontrei com milímetros e centímetros na fita. Ainda tem polegadas de um lado. Nos próximos vídeos, você vai me ouvir misturando medidas, ora métrico, ora imperial. Eu não consigo evitar, e como sempre, não posso falar sobre trenas sem te dar o mesmo conselho que dou em todo vídeo sobre trenas. Nunca use duas trenas diferentes na mesma construção, porque elas não são todas feitas igualmente. Uma pequena diferença de 1 milímetro entre uma e outra pode se acumular ao longo de uma construção. De repente, você fica 5 a 10 milímetros fora no final e estraga o que construiu. Use apenas uma do início ao fim. Se precisar comprar várias, escolha a mesma marca para aumentar as chances de serem iguais. Mesmo assim, confira entre si, pois é melhor garantir. Acho que esqueci um pouco dos presentes para marceneiros. Sinceramente, esse vídeo poderia ser sobre ferramentas que eu gostaria de ter tido desde o começo, mas é aquela época do ano. Não conte para ninguém, gravei isso em outubro. Como falei, semana que vem tem outro vídeo com objetos maiores. Para não perder, veja se está inscrito. Mas se você não assistir, deixa eu aproveitar essa oportunidade para dizer: espero que você tenha uma ótima temporada de festas. E sem querer ficar muito sério. Mas essa época do ano pode trazer alguns altos, e junto com eles, alguns baixos, pressões e expectativas que não são muito diferentes de quando estamos criando coisas. Um presente para si mesmo pode fazer toda a diferença, e não me refiro às coisas desta lista. Se isso te faz sorrir, já vale a pena nessa época do ano. Fala-se muito sobre ser gentil com os outros, mas também é importante serem gentis consigo mesmos em tudo o que fizerem, inclusive ao criar algo. Se fizerem o vídeo da próxima semana, coloco lá. Se não, bem, aqui está um parecido do ano passado. Provavelmente ainda é relevante. Feliz Natal a todos! E como eu sempre digo, te vejo por lá. Muito obrigado.